Fala galera! Hoje nós vamos falar do losango nessa aula. A aula anterior foi muito bacana, nós fizemos o retângulo. Foi muito legal, se você não viu, segue lá, a gente explica o projeto desde o início. Mas vamos lá, sem delongas. Voltando à nossa especificação técnica, na Lei 5.700, a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de um módulo e 7 décimo, 1.7 módulos, né, do nosso quadrado, do nosso retângulo que nós fizemos anteriormente. Losango, todo mundo sabe o que é, né, que é o que está na nossa bandeira. Aqui temos a imagem da especificação, né, e se a gente reparar, a única informação que nós temos é esse 1.7 aqui dos bicos do losango, mais nada. Então, só para a gente entender um pouco mais, nós vamos precisar de coordenadas, porque a gente vai usar o PEF para fazer esse desenho, né? Então a gente tem o eixo X, como na matemática, né? Quando se faz os gráficos, e o eixo Y subindo, né? Então aqui seria o nosso ponto do meio, né? Você pode ver que está para cima da linha azul aqui, a gente tem um meio. Então, a nossa bandeira ela tem 20 partes no X, metade é 10, e temos 14 partes no Y, e metade então seria 7. Temos aqui nesse canto da nossa bandeira, pensando em coordenada, ele é o X0 e Y0, tá? O X0 porque 0 é aqui, né? Mas o Y0 é aqui também. Pode parecer um pouco estranho, né? Pensando que no gráfico aqui seria 0, 0, mas não, o 0 está aqui em cima. Agora vamos ver, como a gente vai precisar das pontas, a gente vai ter que saber a coordenada de cada ponta. Então vamos ver aqui duas. Essa aqui, pensando no eixo X, ela tem 10, porque ela está no meio. Pensando a distância, que é a única informação que nós temos, é 1.7. Aqui a mesma coisa. Aqui para X é 1.7 e para o Y é 7, que é a metade também. Só para explicar um pouco sobre o PEF, quando a gente for usar, a gente vai ter que dizer a gente é mais ou menos o cursor, né? Se fosse fazer com o mouse, a gente tem que dizer para ele o que caminho seguir. Então a gente vai falar para ele assim, ó, move o cursor 10x e aí sim começa a fazer a linha até a outra coordenada, até outra coordenada, aí move o cursor para outra coordenada e outra coordenada até fechar o losango. E é isso. Então, bora para o código. Então vamos criar aqui nos nossos componentes o losango, certo? Ponto Dart. Aqui vamos começar uma classe chamada losango, que vai também estender de custom painter. Aqui ele já pegou o Cupertino automático. Não sei por que está fazendo isso agora. Não sei se pode dar algum problema, né? Esse cara ele tem que dar um override em 2 métodos, como a gente falou anteriormente. Então, vamos lá. Vamos criar aqui lembra que o path, que é o caminho que o nosso cursor vai fazer. Então, vamos aqui o path. Esse path, como eu tinha dito, vai mover até uma determinada coordenada, né? Qual que é a nossa coordenada? Precisa descobrir aqui o tamanho do módulo para fazer essa coordenada funcionar direitinho. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Qual que é o tamanho do nosso módulo? Ele é um double, esse é chamado de módulo, e ele é a nossa largura. Lembra que a gente
fez isso na aula anterior também, parecido. Width dividido por 20. Eu tenho aqui o tamanho do nosso módulo. Assim fica fácil de trabalhar. Porque faltou um igual aqui. Então, a gente tem que mover ele até o centro, né? E para mover até o centro é módulo vezes 10, lembra? E a distância de cima é módulo vezes 1.7. Então a gente moveu até o meio do triângulo naquele primeiro ponto que eu tinha mostrado para vocês. Aqui é ponto. E agora a gente começa a desenhar. Faça uma linha até qual ponto, né? Então o próximo ponto é módulo e a outra coordenada é módulo 7. Próxima linha, módulo vezes 10, módulo vezes 7. Pode copiar isso aqui, para não ficar fazendo um monte. 1.7, aqui é 7 também. Aqui é 10 e aqui é 1.7. Só para ficar mais claro ainda, para quem não entendeu. Por que eu faço módulo vezes a distância? Porque eu tenho 10 módulos, né, para chegar no meio. Então imagina que a imagem que eu estou produzindo é de 1000 pixels. Quanto vale um módulo? Um módulo vale 50, né? Porque divido 1000 por 20, vale 50. Multiplico por 10, são 500. Né? Então, automaticamente, a gente chegou na metade da imagem, que é o que a gente queria fazer aqui. Tá? Para finalizar o nosso losango, vamos chamar o pente e vamos colocar a cor, a nossa bandeira amarelo, e o style vamos colocar primeiramente só a linha para a gente ver o caminho. Painting style. Alguma coisa está errado. Hoje eu estou esquecendo igual. Beleza, falta o canvas para finalizar. Onde iremos solicitar o desenho. Draw path. E recebe o path e o point. Beleza, vai desenhar ainda? Não, porque a gente precisa colocar na nossa home. Como é uma coisa que nós vamos empilhar em cima da outra, né? Quem não sabe vai ficar sabendo agora. O widget stick consegue empilhar vários objetos. Certo? Então aqui a gente não lembra a ordem, mas nós vamos testar. Eu acho que é de cima para baixo mesmo. Então aqui nós vamos colocar o próximo custom paint. Quem que é? O nosso losango que nós acabamos de criar. Precisamos colocar a dimensão? Não, porque é a mesma. Vamos ver? Algo deu errado na nossa bandeira? Talvez as coordenadas estejam erradas? Cadê? Losango 10, 1, 7, 18, 7, 10, 7, não, 10, que é o outra ponta, 12.3. Vamos ver agora? Perfeito. Ah, eu queria ter colocado como stroke, né? Aqui a gente erra e mostra o erro mesmo, porque ninguém é perfeito, desenvolvimento é isso. Tá, galera? É a gente
errando que se aprende. Então, o stroke mostra o contorno do nosso caminho e fill ele preenche dentro. Galera, é isso. Siga aí a gente, curte o canal, assiste os outros vídeos, comenta aí se não entendeu alguma coisa que eu faço questão de responder para vocês. Tá certo, galera? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!